Pessoal, vamos para a nossa aula de História. Hoje vamos ver das páginas 116 até a 119. Vamos entrar na unidade 4. Construção do Brasil como uma nação. Aí tem lá o quadrinho e aí tem as perguntas para a gente refletir, né? O que a imagem que essas pessoas estão montando representa? Quem são os personagens que compõem a cena e por que eles estão fazendo essa atividade? Dá para perceber as diferentes pessoas que tem? Qual é a relação entre a cultura do Brasil e os personagens, né? Lembram da miscigenação? Tem tudo a ver com essa imagem, né? A mistura de culturas formando a nação brasileira. Aí o capítulo 1 vai falar Brasil, independência ou morte. Hoje a gente só vai ler esse trecho, tá bom? Essa partezinha para iniciar, a gente vai entrar nessa leitura para a gente se localizar em que época que estamos da história. Retratos do Brasil. Em 1816 foi criada no Brasil a Academia de Belas Artes e para compô-la foram convidados artistas franceses. Entre eles estava o pintor e desenhista Jean-Baptiste Debré, que retratou essas cenas cotidianas do dia a dia. Uma de suas pinturas é essa daí, né, mostrando as pessoas vendendo mercadorias no centro da cidade, estão vendo? Né? Ele retratava o dia a dia das pessoas no Brasil colônia. Vai ter essa imagem aí também depois, né? Essa daí já é Armando Viana, chegada de Dom João à Igreja do Rosário em 1937. Aí tem lá. 1808, a corte portuguesa no Brasil. Em 1808, devido a conflitos lá na Europa, a família real portuguesa mudou-se com toda a corte para a colônia. Dessa forma, o Rio de Janeiro passou a ser a sede da coroa portuguesa no Brasil. Para acomodar a corte e as milhares de pessoas que vieram com ela, muitas famílias do Rio de Janeiro foram despejadas de suas casas. É bem assim, né? Até hoje, né? Os ricos querem, os pobres não têm vez. Logo ao chegar, o rei Dom João VI terminou com o cargo do governador-geral e passou a administrar diretamente a colônia. Outra medida importante foi a abertura dos portos às nações amigas, o que possibilitou o livre comércio com os países que mantinham o comércio com Portugal, proibido até então, né? Aí, a partir daí, todos os países que faziam comércio com Portugal tinham entrada livre para comercializarem aqui também. O Rio de Janeiro, como sede do governo, foi o local mais beneficiado por essas alterações. Foram feitas obras de alargamento de ruas, as ruas ficaram mais largas, coleta de esgoto, abastecimento de água e transporte público. Também foi criado o Horto Municipal, hoje o Jardim Botânico, igual o nosso horto aqui, né? A imprensa régia, a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Museu Nacional de Belas Artes, lá com as obras, né? E muitas outras instituições. A cidade passou de 50 mil habitantes em 1808 para cerca de 110 mil em 1818, em 10 anos, né? Mais que dobrou. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e com isso as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1821, Dom João VI voltou a Portugal, deixando no lugar o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Ok? Então, a gente agora está já
entrando nessa parte aí do Brasil colonial na época já de Dom Pedro, né? Veio Dom João VI, trouxe, né, o rei, e aí, quando ele voltou para Portugal, deixou o filho dele, Dom Pedro, aqui como príncipe regente, ele que comandava por aqui, certo? A gente está nessa época aí, por hoje a gente vai só ficar na leitura, e aí na próxima semana a gente se aprofunda mais na história. Vamos entrar em emancipação, já vamos entrar em independência do Brasil. Bem legal, né? Então por hoje é só, até a próxima. Beijo!